Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Boa noite a todos. Espero encontrá-los bem nessa noite. Hoje aqui estamos reunidos para mais uma live de estudo bíblico. Temos vivido tempos maravilhosos aqui, temos conhecido muito a respeito do Senhor e nós cremos que estamos aqui para te auxiliar, te ajudar nessa busca por conhecimento das coisas de Deus. E mais uma vez eu estou aqui reunido com os meus grandes amigos Eliton e o meu amigo Leonel Biondo, Leonardo Biondo. Estamos muito felizes de poder te encontrar aqui nesse ambiente digital mais uma vez. Não esquece de compartilhar esse link, compartilhe esse link com pessoas que estão te acompanhando aí com a sua família, ou se a tua família estiver em casa, chama pro mesmo sofá, coloca na TV grandona lá, sai um pouquinho só da Netflix e vamos juntos aqui como comunidade conhecer mais a presença de Deus. Para você que está caindo de paraquedas na nossa live, nós somos uma comunidade de fé situada aqui na cidade de Lages, Santa Catarina, e estamos aqui nos reunindo semanalmente a fim de estudar a Bíblia juntos e conduzir-nos por um estudo bíblico que seja um pontapé inicial na sua vida de estudos e que você possa se sentir atraído com isso a buscar maior profundidade aí na sua vida individual, na sua busca individual, nas suas leituras, nos seus estudos e por aí vai. Da mesma forma, eu já quero, enquanto você está compartilhando esse link, eu quero compartilhar que eu quero convidar você a estar conosco aqui nos domingos às 10 horas da manhã, onde nós nos reunimos aqui como uma família na fé e buscamos ao Senhor conjuntamente. Você será muito bem-vindo neste lugar. Amém, pessoal? Eu vou pedir para o meu amigo Léo fazer uma oração para nós, para que a gente inicie então, entre na nossa pauta. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, crendo que o Senhor está em nosso meio e crendo que o Teu Espírito Santo está nos conduzindo nesse estudo bíblico. Pedimos que, como sempre, o Senhor tem nos abençoado, meu Pai, na condução do estudo, nos dando a revelação da Tua palavra e que ela venha, meu Pai, alcançar os lugares mais profundos do nosso ser, assim como a Tua própria palavra diz que ela é como uma espada de dois gumes que penetra o mais íntimo do ser humano e faz divisão do espírito e da alma do ser humano, Pai. Em nome de Jesus, que isso venha resultar, meu Pai, em transformação de vida e a glorificação do Teu nome. Nós te pedimos e te louvamos. Amém. Amém. Eu queria te convidar a abrir tua Bíblia comigo no primeiro versículo que nós vamos ler, em 1 Timóteo 4:7. Enquanto você abre, eu quero introduzir a você que o nosso tema hoje é piedade. Piedade. Daria para que a gente pode dizer com bastante tranquilidade que piedade é a grande característica do cristão. A grande característica do cristão. Porque piedade vai implicar em santidade. Piedade vai implicar em justiça. Piedade vai implicar em adoração. Piedade vai implicar em caridade. Piedade vai implicar em bons frutos e por aí vai. Mas apesar disso, é importante que nós distanciemos o que é piedade do que é caridade. O homem piedoso, ele sim é um homem caridoso. Mas nós não podemos acreditar que somos piedosos porque a gente sente pena do morador de rua e entrega um pão para ele. Isso não é piedade necessariamente. Pode ser fruto de piedade, como pode não ser. Sim. Pode ser só a mera caridade, tá? Que não é um problema, né? Você dá um pedaço de pão para um mendigo nunca é um problema. Mas a questão piedade é algo mais profundo do que isso. E é algo mais elementar até mesmo do que a caridade. 1 Timóteo 4:7 diz assim, ó: exercita-te pessoalmente na piedade. É um convite da Bíblia. Exercita-te pessoalmente na piedade. Por quê? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e que a vida de agora e a que há de ser. Então, aqui Paulo está estabelecendo na sua carta a Timóteo uma relação de exercício da piedade. E ele está dizendo por que é importante que nós exercitemos a piedade. Porque, diferente do exercício físico, que para pouco é proveitoso, e aqui Paulo não está falando para você ser sedentário, ele está fazendo uma comparação. O exercício físico é legal, ele tem proveito, mas, gente, nada comparado à piedade. A piedade é muito maior e deve ser exercitada porque ela tem proveito tanto nessa vida quanto na vida do tempo que há de vir. Então, ser piedoso, ser uma pessoa que vive em piedade, é uma marca inegociável da vida de um cristão. Todo cristão precisa buscar
A piedade. João Calvino escreveu o comentário a Daniel, né, no livro de Daniel, e ele escreveu o seguinte: a piedade está sempre fundamentada no conhecimento do verdadeiro Deus, e isso requer ensino. Então, a piedade, em primeira instância, ela está estritamente ligada ao conhecimento de Deus. Eu não consigo ser alguém piedoso sem conhecer a Deus. Afinal de contas, piedade diz respeito direto a uma virtude de prestar a Deus a adoração que é devida. Essa adoração, ela, por consequência, aquilo que eu faço para Deus, a adoração que eu tenho para Deus, a piedade que eu ofereço a Deus, por consequência, ela vai chover na vida das pessoas. E então eu vou ser, sim, uma pessoa caridosa, uma pessoa amável, uma pessoa preocupada com o outro, uma pessoa que tem compaixão. Tomás de Aquino escreveu o seguinte, ó: a piedade é uma virtude que nos inclina a prestar a Deus o culto devido e a exercer a misericórdia para com o próximo como expressão do amor divino. Então perceba que a piedade está ligada em a minha vida, o meu caráter, a forma de quem eu sou, ela está a serviço de Deus, ela adora, cultua a Deus como deve cultuar, isso é piedade em primeiro lugar, e essa piedade, por consequência, me coloca em amor ao próximo. Então, para mim, o conceito de piedade, o significado de piedade, ele é perfeitamente aplicado àquilo que na Suma Teológica Aquino escreveu. Justamente esse culto a Deus da forma devida e o amor ao próximo por consequência. Então eu queria começar esse processo de introdução aqui sobre o que é piedade. Queria fazer uma pergunta aqui pro Léo e pro Wellington. E como que nós podemos, então, entendendo o que é piedade, separar aquilo que é piedoso daquilo que é mera religiosidade ou obras vazias? O importante é que nem você já começou a pauta falando que nós devemos distanciar a piedade da caridade, né? E até nós vínhamos conversando antes que muitos de nós, eu, por exemplo, durante uma boa parte da minha vida, quando se falava o termo piedade, eu já pensava naquela velhinha que ajuda todo mundo e tal, na Madre Teresa, né, uma pessoa piedosa, mas não no sentido amplo da questão, mas sim porque, por exemplo, no exemplo de Madre Teresa, ela ajudava as pessoas, né? Ela dava comida, ela abraçava, ela amava as pessoas, ela tinha atos de caridade, né? Mas, para a gente entender, né, respondendo a tua pergunta, quando a gente tem apenas costumes e hábitos de fazer coisas boas sem o entendimento devido a respeito de Deus, nós fazemos isso de forma vazia. E eu acho que é aí que tá a diferença, né? Porque a pessoa, falando, eu acho que eu vou conseguir exemplificar isso quando a gente fala de intimidade com Deus. Ah, porque o fulano tem intimidade com Deus, ou eu tenho intimidade com Deus. Como que tu explica Mediu isso? Não, porque eu vivo estudando a palavra, eu oro todo dia e não sei o que e tal, e eu faço isso. Só que isso não resulta muitas vezes em frutos, isso não resulta em transformação de vida, isso não resulta em morte do velho homem, entende? Então, quando que a piedade realmente faz a diferença ou mera religião? Quando eu me torno, à medida em que eu vou me transformando naquilo que Deus quer que eu seja, ou tem preparado para mim, né, que Ele planejou para mim, eu vou me tornando alguém piedoso. Entende? Então, conforme eu vou me transformando ao longo da caminhada, ao longo da vida, eu vou me tornando alguém piedoso. Caso contrário, eu tô apenas sendo religioso, eu vou à igreja. Eu contribuo da forma que eu contribuo, não, peraí, eu tenho que ajudar o pobre, então eu vou lá e ajudo o pobre. Não, mas não é que tu tem que ajudar. Por que tu tem que ajudar o pobre? Entende? Você ajuda porque você tem que ajudar ou você ajuda porque você foi transformado em uma pessoa que ajuda o pobre? Sim, você está só lavando as suas mãos por desencargo de consciência. Ou você entendeu que as tuas mãos devem estar limpas. Que aquilo ali é serviço pro reino de Deus, né? Eu acho que tá totalmente ligado a isso. É uma questão de transformação mesmo. Entende? E isso também é totalmente ligado, até vou dar um exemplo bem prático, quando eu li quando o Roberto fez a pergunta ali e tal, e eu refletindo aqui, cara, eu penso que isso é muito voltado pra reza e a oração, sabe? Tipo, a religiosidade, o que é? É uma reza, cara. É tu falar sem tu ao menos entender aquilo que tu tá falando, entendeu? Tu falar porque Repetir tem que falar. palavras. E
E a oração não, cara, é realmente algo de coração mesmo, algo que a gente faz porque a gente quer ter um relacionamento, né? E a religiosidade traz isso pra gente, algo mais robótico, algo mais, cara, isso não... Então seria uma questão de intenção do coração. Exato. Tipo, com que tipo de intenção eu tô Sim. fazendo isso, tô falando isso, tô Sim, fazendo isso. exato, bem isso mesmo. Eu acredito que é isso. É muito bom pensar também. Sabe, eu acho que um exemplo que vai deixar as coisas bem lúcidas. Sabe quando alguém diz assim, ó, o Léo é um crente de verdade. O Léo é um verdadeiro cristão. Não, o fulano realmente é crente. Não, aquela mulher realmente é cristã. No final das contas, o que está se dizendo é aquela pessoa é piedosa. Entende? É verdadeiramente piedosa, porque todas essas marcas da vida de um cristão que nós costumamos usar como termômetro para dizer aquilo ali é verdadeiramente um cristão, é a piedade. É essa vida de um culto prestado a Deus da forma devida. Então, quando nós falamos, inclusive, eu acho que isso deveria estar muito mais no nosso vocabulário popular no meio da comunidade. Quando nós falamos sobre um cristão genuíno, nós estamos falando sobre um piedoso. Não à toa, quando uma pessoa, na própria Bíblia, quando uma pessoa não é genuína, ela é o quê? Ímpia. O homem ímpio, ele é o contrário de um homem pio. Ou seja, no Senhor nós nos tornamos piedosos, enquanto longe do Senhor éramos impiedosos. No Senhor nós prestamos o culto devido, enquanto longe do Senhor nós não prestávamos culto, ou prestávamos um culto indevido. A nossa própria vontade. A própria vontade, aos próprios deuses humanos, né? E por aí vai. Então, o homem piedoso é justamente, a pessoa piedosa, né? É justamente aquela que carrega essas características que nós julgamos ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Quando buscamos ser aqueles que agradam a Deus, nós estamos, no final das contas, buscando piedade. Então essa é a grande marca. E como o Léo comentou ali, tipo, como a gente falava e se direcionava a Deus, tipo, de forma incorreta, né, cara? Eu lembro de algumas vezes eu pedi pra Deus ter piedade de mim, sabe? Tipo, cara, tipo, sem ao menos entender e compreender que palavra era essa que eu tava utilizando, entendeu? Só repetiu o que já ouvia falar. Exato. E agora, tipo, a gente trazendo à luz da palavra, tipo, o que realmente é uma piedade, a gente vê que é totalmente ao contrário daquilo que eu imaginava e de que eu acreditava que era, entendeu? Sim. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, a partir dessa compreensão do que é a piedade, é que é em relação à piedade, o conhecimento de Deus. Tito 1:1 diz assim, ó, Paulo, servo de Deus, e aqui Paulo está se apresentando como ele costuma se apresentar em suas cartas, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, Paulo está se apresentando como aquele que se apresenta no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ora, a piedade, então, é a marca da verdade a quem eu estou dizendo pregar, certo? Então, eu digo que eu prego o conhecimento da verdade. Que verdade? Aquela que está segundo a piedade, ou segundo o Deus a quem nós servimos, né? O culto ao Deus a quem nós servimos. Tem uma citação mais uma, né, de John Calvino, que hoje João Calvino eu puro. escrevi essa pauta aqui baseada num artigo que era totalmente escrito em cima de John Calvino, e tem uma citação de John Calvino que diz assim, ó, o conhecimento de Deus é a genuína vida da alma. Ou seja, conhecer a Deus, ou esse conhecimento da verdade, segundo a piedade, é o que de fato traz vida à alma. Ou seja, não existe vida na alma, a nossa alma não fora vivificada sem o conhecimento da verdade segundo a piedade. Entende? Então, encontrar esse caminho de piedade é, em outras palavras, encontrar o caminho da vida qual Jesus nos convidou para viver. Não tem como estarmos no caminho da impiedade ao passo em que estamos dizendo conhecer a verdade e vice-versa. Entende? Sim. Se estamos conhecendo a verdade, nós estamos conhecendo essa verdade num caminho de piedade. Poderíamos dizer, inclusive, que toda verdade verdadeiramente compreendida por nós, ela toma forma em nós. Então, o caminho da piedade não diz respeito apenas a um ambiente externo em que eu estou vendo a piedade ao meu redor. Estou olhando e observando aquilo que é piedoso. Mas essa piedade começa a tomar forma e eu começo a fazer parte dessa caminhada. Sim. Eu me torno parte do caminho, certo? Sim. Eu me torno parte daquela situação. Então, a caminhada pelo conhecimento da verdade, ela precisa e deve implicar no nosso coração
a um lugar de maior piedade, nos tornando mais piedosos. E é importante que o Calvino ele sempre vai trazer essa pauta, vai voltar para a questão do conhecimento de Deus, né? E isso causa muitas dúvidas na cabeça das pessoas que, para mim conhecer Deus, e aqui a gente fala muito sobre a importância de se estudar a palavra de Deus, né? Só que quando a gente fala em estudar a palavra de Deus, ela não está meramente limitada à questão teológica da coisa. E quando eu digo isso, jamais eu estarei menosprezando a teologia. Mas, mais importante do que a teologia, que deve sim estar presente, ou no mundo ideal deveria estar presente na vida de todo cristão, é o entendimento de que eu sou do Senhor, eu sou de Deus, e o conhecimento de Deus está em vários caminhos, tanto na leitura da palavra, numa vida de oração e numa vida de submissão ao Senhor, de obediência, porque a partir do momento em que eu tenho uma vida onde eu coloco em prática as disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai falando comigo, vai me transformando, a palavra de Deus vai alcançando lugares no meu coração onde precisam ser transformados e eu vou mudando. Eu não melhoro como ser humano, eu não melhoro, eu sou transformado em uma outra pessoa. Eu ainda continuo lutando com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, com o pecado, mas cada vez, conforme você vai sendo transformado e não melhorado, você vai sendo transformado, você passa a ter mais raiva e nojo do pecado, você passa a ter mais consideração e amor pela obra de Deus, você passa a ter mais consideração e amor pelo próximo. Então, a piedade, ela vai sendo construída, o Espírito Santo vai construindo em nós a piedade na medida em que nós vamos conhecendo ao Senhor, e esse conhecimento vai entrando em nossa vida e vai mudando a nossa vida. Vamos conhecendo até mesmo o que é a piedade no processo que vamos nos tornando piedosos. Exatamente. Né? O conhecimento de Deus, ele está diretamente ligado com a questão da intimidade. Porque se a gente for analisar a palavra de Deus, principalmente em toda ela, mas principalmente no Novo Testamento, quando se falava assim, não, eu conheço fulano de tal. Estava ligado por uma questão geralmente de casal, entre homem e mulher. Quando eu conheço fulana, quer dizer o quê? Você já se deitou com ela. E quando eu digo isso está ligado a um momento muito íntimo. E hoje, na nossa cultura, eu falo assim, eu conheço o fulano. Eu sei o nome dele, eu tenho o contato do WhatsApp e eu troquei algumas palavras com ele. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. Só apertou a mão. Eu conheci o fulano de tal lá, nós estávamos num evento e eu cumprimentei ele. Conheci. É muito superficial, é muito... Então, mas quando a palavra de Deus diz conhecer a Deus, não é tipo vir ao culto um dia e falar, não, eu conheci Deus. Eu já me falaram de Jesus, não, eu já conheço. Eu oro todos os dias, né? Eu levanto todos os dias e oro pra Deus. Isso ainda numa vida de uma pessoa que já tem uma certa ligação. Agora, a maioria não. Não, mas o Wellington ainda tá falando um exemplo, eu entendi o que ele quis dizer, que é o exemplo da pessoa que ela não tem nenhum compromisso com Deus, mas ela diz, não, eu falo com Deus lá. Exato. Tipo, uma pessoa que, cara, tipo... Pessoal, você sabe que não tem uma vida nada ligada com Deus. Né? Eu converso com Deus. Eu converso sempre com... tem muita gente Deus tá no meu coração. Eu sempre falo com Deus, tô sempre conversando com Deus. Cara, não é assim, né? Deus tá dentro de mim, tipo assim... Eu peguei Deus, burlei ali, botei aqui, tá dentro de mim. Entende? Quando nós, na verdade, deveríamos estar com Deus. Mas, enfim. Não, e isso pode gerar na sua mente, no seu coração, justamente a questão de... Entendi o que vocês disseram, mas é muito difícil ainda pra mim compreender o que na prática é piedade. E a resposta que eu te dou é 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ou seja, é difícil mesmo. É difícil entender. É difícil de compreender. E quando a Bíblia fala de piedade, ela fala mais de um lugar onde nós temos que estar disponíveis para passar e aprender com ele, do que necessariamente de um conhecimento que em uma frase é definido. A piedade é complexa, porque é complexo demais definir o culto devido a Deus. Diz respeito a muitas instâncias, a muitas coisas, a muitos momentos, a muitos cenários, a muitas relações e por aí vai. Mas continuando o texto, evidentemente, aqui Paulo inclusive ele está trazendo um contraste
para que Timóteo tenha esse contraste entre falsos mestres e a verdade que eles estão pregando, essa verdade do conhecimento segundo a piedade. Uhum. E Paulo vai dizer assim, ó, evidentemente grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Ó, Paulo vai dizer, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, o mistério da piedade é justamente esse. Qual é a porta de entrada para uma vida piedosa? É a aceitação de tudo que está escrito aqui, ó. Uhum. É o crer em tudo isso. E não podemos tirar nada disso. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, Uhum. se manifestou na carne, o Deus que se fez homem. Se eu não crer nisso, já está com um problema aqui. Foi justificado em espírito. Jesus foi Uhum. justificado em espírito. Contemplado por anjos, porque nós estamos falando de ascensão. Nós estamos falando de que os anjos, os seres celestiais, o reconheceram Uhum. como o Cristo, Filho do Deus vivo, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É uma escadinha majestosa da vinda de Jesus Cristo. Então, o princípio, o meio e o fim da nossa piedade está escrito aqui, ó. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito. Ele foi crido no mundo, foi recebido na glória. Isso é Jesus. Então, Jesus é justamente o nosso caminho de piedade. Com certeza. Na verdade, a gente vem falando aqui, né? E sempre a gente cai no mesmo caminho, né? E tudo se resume a Deus, né? Quando a gente pensa em ter um exemplo de vida em qualquer área, né, necessária para se viver aqui, nós devemos olhar para Cristo. Ele é a fonte de todo exemplo, né, de todo modelo de vida. E eu diria, talvez esse termo não seja o melhor, mas a piedade, eu ia falar que a piedade é um modelo de vida, mas é muito mais, né? Ela vai além disso. Porque quando nós entendemos a majestade e a importância de Cristo na criação do mundo, na sustentação do mundo e na consumação de todas as coisas, eu acho que é um bom pano de fundo, uma boa base para a gente começar a entender sobre piedade, né? Porque realmente não é simplesmente eu ter práticas de uma pessoa piedosa, mas lá no fundo isso está enraizado no quê? Entende? Está enraizado no Filho de Deus que morreu, foi justificado pelo Espírito, foi, né, ascendido e reconhecido pelos anjos e foi recebido na glória. Então, sim, existe algo, uma questão eterna, né, um mundo eterno, o reino de Cristo que traz todo esse embasamento para minha cabeça. Isso não é fonte da minha imaginação, isso não é criação da minha cabeça, não, é uma realidade, né? Sim, sim. E essa relação justamente ao conhecimento dessas coisas e a própria fé ou a própria piedade, mais uma vez, é onde Calvino vai falar nas Institutas a seguinte coisa, ó. A fé consiste no conhecimento de Cristo, beleza? A fé consiste no conhecimento de Cristo. É impossível ser fiel a quem você não conhece. Fé é fidelidade. Então, a fé consiste no conhecimento de Cristo. E Cristo não pode ser conhecido senão em conjunção com a santificação do seu Espírito. Então, olha essa relação estabelecida aqui entre o conhecimento que nós estamos falando, essa fé e justamente essa santificação do seu Espírito que fala de piedade, né? Então, é necessário que a fé, ela consista em conhecimento, conhecer é importante, e esse conhecimento nos leva a um lugar de santificação. Conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Sim. A um lugar de santificação, ou vamos dizer, piedadificação, né? Onde nós vamos nos tornando piedosos a partir do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz de nós mais piedosos a partir do momento em que nós o conhecemos. Conhecer a Deus, então, concluindo, conhecer a Deus é fonte de piedade. Fonte de piedade. É que é impossível, né? Eu digo, você é aquilo que você contempla, né, cara? Então é impossível você contemplar a Deus e não se tornar parecido com Ele, né? Sim. E isso é muito voltado para isso que a gente vem comentando aqui e tal. E, cara, eu digo, tipo, a piedade, ela é igual, até eu cheguei a notar aqui, ela é igual ao Evangelho, entendeu? Tipo, claro, a gente usa em palavras diferentes, mas se a gente for exemplificar isso, é a mesma, é quase a mesma coisa, né? Quando nós falamos, né, viver segundo o Evangelho de Cristo é isso.
Nós estamos nada mais, nada menos que falando dessa vida de Eu piedade. sou piedoso, eu quero ser piedoso, eu quero me Aham. tornar piedoso. né, cara? Exatamente. É esse lugar de piedade, essa grande característica de um cristão. Quais são os lucros da piedade? Por quê e quais são os lucros de ser uma pessoa piedosa? Paulo, inclusive, vai falar sobre isso a Timóteo. Inclusive, perceba quanto o texto de Timóteo tem a ver com piedade. Olha que interessante. De fato, 1 Timóteo 6, 6 a 8, tá? 1 Timóteo 6, 6 a 8, abre aí. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Opa, existe lucro na piedade. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Qual é o lucro da piedade? É o contentamento em Deus. Olha que lindo isso. Existe contentamento no coração daquele que é piedoso. Nós nos contentamos, nós não trouxemos nada para o mundo. E se nada nós tivermos aqui, ainda assim nós estamos contentes em Deus, porque nosso coração está em Deus, a nossa vida está em Deus, a nossa consolação está em Deus, o nosso lucro está na eternidade. Então, se o nosso lucro está na eternidade, independente dos cenários aqui dessa vida, nós estamos contentes em Deus. Se eu estou em cenário de pobreza, eu estou contente em Deus, crendo que o meu lucro está na eternidade. Se eu estou em cenário de riqueza, eu estou contente em Deus, crendo que aquilo ali não toma o meu coração. Exatamente. Então não é sobre você gostar de ser pobre, nem de você não ser rico, entende? Sim. É uma questão de que, independente dos cenários, a nossa alma, o nosso coração, os nossos olhos, eles estão fixos em piedade ou no culto ao Senhor. E como, em outras palavras, eu estou satisfeito em ser um culto a Deus. Sim. Eu estou satisfeito em ser a minha vida ter sido um culto agradável ao Senhor. Entende? Eu gosto de... Essa, na verdade, é o lucro, né? E a primeira questão que tu trouxe aqui sobre você ter contentamento, né, em Deus. Acredito que o pessoal que está nos acompanhando está vendo aqui essa caneca, né? E a questão de estar contente é, por exemplo, se ela estivesse cheia até o talo aqui, né? Eu poderia colocar mais, nós estamos tomando chá aqui. E eu poderia colocar mais chá aqui. Ela está cheia e ela está a ponto de transbordar. Eu poderia colocar mais. Sim. O quanto eu quisesse. Mas ele ia transbordar, ia vazar para fora, que ia desperdiçar. Ia ser, em outras palavras, inútil. Então, quando nós temos contentamento em Deus e olhamos para a nossa vida e entendemos que o que nós temos foi Ele que nos deu, enfim, temos contentamento. Sim. Não nos sentimos vazios por coisas, por falta de coisas ou, enfim, ou pelo desejo delas. Mas nós temos contentamento. Nós entendemos que qualquer coisa a mais do que isso, naquele momento, seria inútil. Uhum. Não tem serventia alguma. E quando nós olhamos para o Senhor, não, eu tenho Deus. Né? Em outras palavras, Salmos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque em Deus eu tenho tudo. Sim, Deus é meu tudo, né? Deus é meu tudo. Então, o que pode vir a mais do que isso? Ele pode me dar mais, eu posso ter mais, enfim, mas é inútil, porque eu já tenho o que eu preciso. Entende? Então, o lucro da piedade, quando você é uma pessoa, um ser humano piedoso, em outras palavras, um crente, né? Poderia se dizer. É a eternidade. É a eternidade. Você é contente com a tua vida. E é justamente isso que faz o coração de Paulo dizer, e inclusive eu acredito que se tivesse uma frase que estivesse constantemente sendo professada de um coração verdadeiramente piedoso, é quando Paulo vai dizer, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque o meu lucro está na eternidade. O meu lucro está na eternidade. E enquanto eu estou nessa vida, independente dos cenários, para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo. É o culto devido. É praticar o culto devido. É importante falar, eu gosto da expressão, né, que o culto público, e olha como a gente é simplista como ser humano. Eu não sei se isso é só parte da nossa cultura, creio que não, mas a gente pensa que o culto de domingo, eu já prestei o meu culto a Deus. E olha só, e olha como a nossa cabeça nos engana. E eu assim, eu fui no culto, eu cheguei no horário, eu cheguei antes, eu orei,
eu cantei os louvores, eu ouvi a palavra, eu anotei a palavra, eu grifei na minha Bíblia e durante a minha semana eu meditei sobre a palavra do culto. E olha como eu tô englobando bastante as coisas e eu tô colocando aqui uma pessoa Uhum. disciplinada. Sim. Disciplinada. Mas, isso dificilmente vai acontecer, mas o que acontece? Pode acontecer que essa pessoa faça tudo isso, mas no seu dia a dia, na sua vida prática, ela não entende que isso é culto a Deus. Uhum. E fica totalmente desfalcado. Sim. Entende? Agora, a pessoa que vai ao culto, faz todas essas coisas, talvez não religiosamente sem falhar, mas no seu dia a dia também entende que o seu trabalho é para o Senhor, que o seu relacionamento com pessoas, com sua família é para o Senhor, que tudo que ele faz com as mãos é para o Senhor, tudo que ele pensa é para o Senhor, enfim, toda a sua Uhum. vida ele focaliza e direciona para o Senhor, logo, essa pessoa é uma pessoa que faz um bom culto a Deus. Entende? Eu vivo para a glória de Deus. Logo, essa pessoa glorifica e presta um culto devido a Deus. Entende? E nada mais é do que isso, uma pessoa piedosa, né? E eu acredito também que, cara, tipo assim como você trouxe ali, tipo, a gente ouvia e aplicar aquilo que a gente ouviu na nossa vida, né? Sim. Tipo, se eu vou glorificar a Deus, nada mais justo do que eu aplicar. Tipo, eu ouvi o sermão no domingo, eu entendi o que foi pregado, cara, eu vou tornar Imediatamente isso, eu vou aplicar isso na minha vida Algo pra mim se prático. tornar uma pessoa mais piedosa, né? Uhum, exatamente. E vai entrar na seara do que Calvino vai dizer que a obediência é a mãe da piedade. Então, de fato, não tem como nós vivermos uma vida piedosa sem nos tornarmos obedientes a Cristo, a sua palavra. Uhum. Sem aplicarmos aquilo que nós aprendemos e ouvimos, e aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é Em verdadeiro. outras palavras, a obediência, ela gera a piedade, né? Uhum, Ela faz nascer ali a exatamente. prática da piedade. Tanto que Calvino até ele cita isso, né? Ele diz toda a vida dos cristãos deve ser uma espécie de prática de piedade. Então é isso, Sim. é a gente exercitar e praticar isso, né? Exatamente. Aí nós entramos na seara, beleza. Nós temos uma questão de que a piedade, ela não está resumida à vida de caridade. Ela não está resumida a ajudar alguém, Uhum. mas ela implica nisso. Com E nós certeza. podemos, inclusive, usar um exemplo de 1 Timóteo 5:4, onde aqui, mais uma vez em Timóteo, Paulo vai falar, por exemplo, de um exemplo prático da piedade. Onde, olha o que Paulo vai dizer, 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Uma prática de piedade, ou seja, cuidar dos filhos da viúva. Uhum. Uma prática de piedade. Perceba, tem a ver com caridade. Tem a ver com ser algo para o próximo, com dar algo ao próximo. Quando nós ouvimos falar de Cornélio, lá em Atos 10, que era o centurião Cornélio, centurião romano, a grande característica que a Bíblia traz à Mas, tona né, como admirável é que ele era piedoso. ele ajudava, né? Exatamente, a Dava Bíblia vai esmolas. dizer que ele era piedoso com esmolas e orações. Uhum. Ele era piedoso. E perceba, aqui eu acredito que forma uma junção importante, assim, ó. Ele era piedoso com esmolas e orações. Isso para mim traz uma simbologia fantástica no seguinte sentido. Esmolas fala de algo tangível, algo que eu posso dar para alguém. Uma oração fala de algo compartilhado e diz a respeito a algo que eu posso ser para alguém. Uhum. Então eu percebo que a vida de piedade ela é a junção disso. A junção não só daquilo que eu posso dar para alguém, mas daquilo que eu posso ser para alguém. Eu não apenas distribuo bens, eu sou algo para alguém que precisa que, sabe, eu sou alguém importante para aquela pessoa. Uhum. E aquela pessoa é importante para mim. E eu me faço importante para alguém. Sim. Isso é piedade. E por muitas vezes, tornar-se importante para alguém é ajudar com Sim. água, com pão, né? Uhum. É aquela questão, né? Se você vai evangelizar alguém que está passando fome, primeiro alimenta, depois fala de Cristo. Sim. Então é essa questão lógica. Então a piedade de Cornélio é o grande exemplo das duas coisas caminhando juntas. Sim. Ele era preocupado em ser alguém importante para os outros e isso também frutificava em ele oferecer coisas para os outros. E tanto que isso impactou e influenciou com certeza na sua família, Com certeza. né? Porque a palavra vai dizer ali que no momento da conversão, e
isso a gente já vai entrar numa outra seara, né, que dá mais Pano pra discussão, manga. pano pra manga, mas a sua família inteira foi convertida, né? Sim. Então, tipo, é uma questão que você, é um testemunho de vida, Uhum, uhum. né? É um testemunho de vida que você deixa para a sociedade, para o ambiente que você vive. Uhum. Então, a piedade, ela é comunhão, né? Amém. A piedade é comunhão. É viver em comunidade, né, Viver em cara? comunidade. Qual é o impacto que você traz para a comunidade que você vive? Entende? Uhum. Que falta você faria se você morresse hoje na comunidade Uhum. que você vive? Muitas vezes, eu não estou falando que você deve ser a pessoa mais importante e tal, não, mas espera aí, você impacta a vida de alguém de forma positiva, Exato. né? Você compartilha, você é alguém importante para alguém no sentido de contribuir. Não é pra importante vida. em títulos, né? É Mas importante em contribuição na vida daquela pessoa, né? Exatamente. Quanto você soma, quanto você... Você é um bom amigo, é. você é um bom irmão na fé. Pode se contar com você, né? Exato. Essa é a questão. Eu posso abrir meu coração para você e compartilhar algo contigo, ou em menos de 24 horas todos estarão sabendo do meu problema e eu não vou contar com as suas orações, mas com a sua fofoca. Entende? Então, todas essas relações. Inclusive, isso puxa o ganchinho ali pra gente dizer que a vida de piedade começa em casa. Até os dois exemplos que a gente deu, o de Cornélio e o exemplo que Paulo dá a respeito das viúvas. É importante pra gente pensar que a vida de piedade ela precisa ser vivida em casa. E sempre que a gente fala que alguma coisa começa em casa na vida cristã, nós estamos dizendo que ela começa no lugar mais fundamental, mas também no lugar de maior intimidade. Isso. Né? Então, por exemplo, se você não é piedoso para com seus irmãos, seus pais, você vai ser piedoso com quem, cara? Entende? Se você não é piedoso com pai e mãe, com filho, com irmão, se você não é piedoso para com os seus, aqueles a quem o Senhor confiou nas suas mãos, com a sua esposa, se você não é piedosa com seu marido, você vai ser piedoso com quem? Exatamente. E a palavra também vai dizer, né? Outro termo que muitas vezes a gente correlacionava com a piedade é a questão da religião, né? Uhum. Não, a pessoa lá é extremamente religiosa, no sentido bom da palavra, então ela é piedosa. Mas não tem diretamente, não é uma coisa, não resume a outra. Mas a palavra de Deus vai dizer que a verdadeira religião é, sim, ajudar os pobres, a viúva, Os órfãos e as viúvas. os órfãos e as viúvas. Então, quando eu sou piedoso, isso também faz parte da minha vida de piedade. Minha função, né? Da minha vida. E por fim, nós temos um último ponto, que é sobre a questão da graça, que nos ensina a viver piedosamente. A graça de Deus que nos ensina a viver piedosamente e nos ensina a renegar ou a deixar de lado a vida de impiedade. Tito 2:11 diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha que lindo. Isso aqui é Paulo dizendo em outras palavras o seguinte: é possível. É possível negar a impiedade, é possível negar as paixões mundanas, é possível, no presente século, nos tornarmos sensatos, justos e piedosos. Por meio do quê? Por meio da graça de Deus, da qual somos todos totalmente dependentes dela. Sim. É na graça divina que nós encontramos gasolina para abastecer o nosso coração e nos tornarmos piedosos. E a graça de Deus, ela alcança a todos. E isso ao mesmo tempo que isso aos nossos ouvidos é bom, também nos gera responsabilidade, porque nós não vamos poder dizer que eu não consegui ser uma pessoa piedosa porque a graça de Deus não me alcançou, não, ela te alcançou. E ela te afunda. Você é mergulhado na graça de Deus, ela te envolve em camadas profundas e densas de graça, né? Então, todo mundo foi alcançado pela graça de Deus. E isso eu estou falando de forma genérica, tanto a graça comum de Deus, né? A gente vai ver a glória de Deus e o resplendor de Deus em toda a criação, né? E quando a gente entende que a graça de Deus nos alcançou, eu automaticamente preciso entender que ser piedoso também é uma responsabilidade. Com certeza. É uma responsabilidade. Eu devo isso ao meu Senhor. E é uma vida de cruz, né, Léo? É uma vida de cruz, é uma vida de negar-se a si mesmo. Sim.
Não existe. Você Negar vai o ser mundo. piedoso de que maneira? Uhum. Se você pensa só em seu bem próprio. Uhum, uhum. Não tem como, Não né? tem como. É quase que um convite à dor também. Exato. Né? Diferente de um evangelho que prega a teologia da prosperidade, por exemplo, que é Deus só te afofando. Aham. Na verdade, é um convite à dor. Inclusive, 2 Timóteo 3:12, Paulo vai dizer que, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ele, tanto a Tito quanto a Timóteo, que você leu aqui, cara, ele fala sobre piedade num momento onde o mundo estava sendo abalado, cara, Uhum. totalmente. Né? Perseguição a toda, muito promiscuidade também, Uhum. tipo, tava uma loucura. Isso na prática é difícil, cara. Né? Essa vida de ser perseguido na prática é difícil. Esses dias eu tava fazendo uma reflexão, eu tava vendo até algumas pessoas falando sobre isso, cara. De que aos pouquinhos nós fomos colocados numa posição onde a gente tá com medo de falar o que a gente pensa. Uhum. A verdade é essa. Medo Sim. de se posicionar às vezes também, né? Medo de se posicionar frente às verdades do evangelho. A gente tem medo porque a gente vai ser perseguido. Sim. Vão vir colegas, vão vir falsos amigos, vão vir pessoas de todo tipo e vão nos perseguir. Por isso que isso é difícil. É muito fácil falar sobre ser perseguido por amor ao evangelho quando você não se posiciona em nada. Sim. Você é Entendeu? neutro, né? Quando você é neutro, Neutro. quando você é neutro, é muito fácil falar sobre perseguição do evangelho. Agora é muito difícil quando você defende o evangelho. Quando você se coloca na posição de apologeta. Quando você defende as verdades da fé, a justiça de Sim, Deus, a obediência a Cristo Jesus. Aí você vai ser perseguido. É. Então, se não existe nenhuma perseguição sobre a sua vida e nada do que você fala, alguma coisa tá errada. No mínimo, tu tá em conformidade com o mundo. Né? Exatamente, você tá defendendo o que o mundo também defende. Sim. E é difícil, cara, pra nossa cabeça. É difícil porque nós somos sempre tentados, mas assim, automaticamente a gente tem um instinto de autodefesa. A gente não Uhum. quer passar pela situação da aprovação. A gente não quer que uma pessoa ache que a gente é ruim, Uhum, entendeu? uhum. A gente não quer ser mal visto por ninguém. A gente quer que todo mundo ame a gente, mas não É. existe isso. Não existe ser amado por todos e por Cristo É. ao mesmo tempo. Ou você é amado por Cristo e por aqueles E- que amam a Cristo, ou você é amado por todos. É. Entende? E ainda assim é um complexo, porque daí quem ama Cristo também não vai te amar, Também então não não é vai te- todos. É, Não vai te amar no No sentido de sentido de- aprovar o que você diz, Aham, de sim. apoiar o que você faz, entende? Sim. E por aqui eu li, e por fim, cara, nós temos um ponto aqui de 2 Pedro 1:3, que diz assim, ó: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto é muito lindo. Então, pelo poder de Deus, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Roberto, eu tenho acesso às ferramentas e aos insumos que eu preciso para que eu seja um homem piedoso, uma mulher piedosa? Sim. Sim. Pelo poder divino nos têm sido dadas todas as coisas. Ou seja, mais uma vez, como a gente sempre diz, não tem desculpa. É. Nos foi dado todas as coisas. O evangelho, como Calvino vai dizer, não é uma doutrina de língua, senão de vida. Não é uma doutrina de palavras, mas é uma vida santa, vida é uma vida piedosa, é uma vida prática. Philip Schaff, um outro pensador, ele escreveu em História da Igreja Cristã, tá em inglês aqui a nossa citação, diz assim, ó: absoluta obediência do seu intelecto à palavra de Deus e obediência de sua vontade à vontade de Deus. Esta foi a alma de sua religião. Vou ler de novo para você entender o que está escrito. Absoluta obediência de seu intelecto à palavra de Deus, ou seja, o meu intelecto ele ele é obediente a Deus, Uhum. né? A minha inteligência é dobrada a Deus, Uhum. inteligência humilhada, como tem o livro do Jonas Madureira, e obediência de sua vontade à vontade de Deus. Essa foi a alma de sua religião. Qual é a alma da nossa religião? É uma inteligência dobrada e uma vontade dobrada. Isso é piedade. Uhum. Né? É quando nós estamos totalmente dobrados ao Senhor. Qual é a nossa religião? Nossa religião é essa. Quais são as nossas práticas religiosas? Nossa prática religiosa é essa. É o culto devido ao Senhor. Em tudo isso, todas as coisas, todos os anexos que isso vai implicar, né? Uhum. A vida de comunidade, a vida de oração, as espiritualidades em geral, as práticas espirituais em geral, enfim. É isso. Eu espero que após esse nosso estudo a gente também tire da nossa, principalmente aos mais novos, ao entendimento de que uma pessoa piedosa muitas vezes é uma pessoa careta, sabe?
Então, e na verdade, quando você se preocupa em submeter a tua intelectualidade, a tua vida ao Senhor, e agora com o entendimento correto sobre a piedade, você tem o desejo de ser uma pessoa piedosa. Não, o fulaninho lá tem 16 anos, mas é um fulaninho piedoso. Tá entendendo o que eu quero dizer? E isso não tem nada a ver com ser careta, ser antiquado, né? Mas ser alguém que está de acordo com o que a palavra diz e está obedecendo ao Senhor. Qual é o teu principal objetivo? Obedecer ao Senhor. Sim. Em tudo que eu fizer. Amém. Quer falar alguma coisa, Hélio? Não, tranquilo. Eu queria finalizar com uma frase aqui do Jonathan Edwards para fomentar a sua meditação no assunto piedade, onde ele vai dizer que a essência da piedade é o deleite santo em Deus, um afeto que transforma a alma e a alinha com a vontade divina. Glória a Deus. Em outras palavras, é justamente esse lugar de obediência onde eu me torno o culto agradável ao Senhor, onde eu sou aquele culto agradável, culto devido. Que isso seja a grande verdade que nos permeia, né? Que essa seja a maior característica da sua vida e que mesmo não conhecendo o conceito de piedade, quando as pessoas olhem para você, elas possam usar adjetivos e outras palavras para no final das contas elas quererem dizer o Léo é piedoso, o irmão X é piedoso e que sejamos vistos como pessoas piedosas no meio daqueles que têm buscado essa caminhada cristã. Amém. Que essa seja a nossa grande característica. Amém. Meu irmão, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento. Que Deus abençoe sua vida. Que você, inclusive, durante essa semana, procure mais conhecer sobre a piedade, sobre o conceito de piedade, a vida de piedade. E nós te esperamos aqui no próximo estudo bíblico ou no domingo às 10 horas da manhã, onde você vai poder conhecer o Wellington e o Léo pessoalmente. E não se esqueça, pega esse link do estudo aí, coloca no seu story do Instagram, manda pra alguém, manda no Isso grupo aí. da família, manda uma foto de um monte de flor lá no grupo da família e esse link embaixo. Não faça isso que vai prejudicar Coloca o aquele estudo. seu bom dia com uma pomba e no linkzinho embaixo assim, nossa, como isso foi importante pra mim. Em vez de ficar compartilhando só as porcarias que você compartilha no grupo da família, compartilhe algo edificante aí, vai ser muito bom. Gente, Deus abençoe sua vida, graça e paz ao seu coração e nos vemos numa próxima.